A publicação no DOM se deu em 2 de 7 de 2024. Na data de 22 de 7 de 2024, foi recebido pelo destinatário. Em 29 de 7 de 2024, foi apresentado o recurso no nome do autuado. Análise do recurso. A IPA número 6 de 2024. Objetivo da inspeção: por violar o plano de manejo da área de proteção ambiental de Campinas, construindo e mantendo muros na unidade de conservação do imóvel, conhecido como Sítio Monte Verde, situado na estrada do Capricórnio, no 4.200 Joaquim Egídio. Enquadramento: plano de manejo da área de preservação ambiental de Campinas, portaria SVDS 01/2019. Artigo 90, Decreto Federal 6514 de 2008. Alegações da defesa. Preliminarmente, insta salientar que o recorrente legítimo possuidor do imóvel acima identificado é idoso, nascido em 24 de agosto de 1934, tendo hoje 90 anos de idade, conforme comprova cópias de seus documentos de identidade, cujos seguem anexo, e reside no local há quase 40 anos. De fato, existe no período da construção do imóvel, onde o mesmo reside, um muro paralelo à estrada do Capricórnio, cujo mesmo fora construído há vários anos, juntamente com o imóvel, com intuito defensivo e para contenção de cão de guarda, devido se tratar de uma área rural de difícil acesso, sem nenhuma segurança pública atuante localmente, infelizmente. Entretanto, há de se convir que o sítio, ora em questão, possui mais de 60 mil metros quadrados, com um perímetro de mais de 800 metros lineares, com quase 90% de sua totalidade cercado somente com cerca de arame farpado, por se tratar de área rural e também por questões de custos financeiros. De forma que em suas divisas lindeiras com seus confrontantes, o imóvel é totalmente cercado com arame farpado. Entretanto, conforme acima explanado, por questões de segurança, o mesmo possui um muro parcial em cerca de 10% do perímetro da propriedade, na divisa com a estrada do Capricórnio. Portanto, conforme o nosso ordenamento jurídico, a segurança pública é um direito constitucional de todo cidadão brasileiro, artigo 144 do Código Florestal, deve ser? Não sei. Entretanto, o Estado não pode proporcionar segurança a todos, principalmente nas áreas longe dos grandes centros urbanos, o que faz com que o ora recorrente, que é pessoa idosa, seja também tutelada pelo município de Campinas, que deve autorizar as medidas de segurança adotadas pelo mesmo, que lhe são constitucionalmente garantidas, ou também por questões de justiça social, prevista na Lei 10.741/2003. O item E ali deve ser a Constituição Federal, né? Provavelmente. E o de baixo, que é o Estatuto do Idoso. Por fim, salientamos que, conforme previsão legal na legislação municipal da cidade de Campinas, o cidadão munícipe de área rural, mesmo que em APA, pode promover cercamentos defensivos ou para a contenção de animais domésticos, a fim de resguardar sua segurança, e desde que não haja interrompimento do fluxo gênico e nem haja cercamento de reservas legais, matas e demais elementos ambientais, conforme disciplinado na Lei Complementar 295, de 3 de dezembro de 2020. Do pedido, anulação da advertência. Em relação à tempestividade do recurso, foi verificada a publicação de diário oficial no dia 3 de setembro de 2024. Foi acusado o recebimento de aviso de recebimento pelo destinatário em 22 de 7, sendo esta a data considerada como notificação do interessado. Como tal recurso foi protocolado no dia 29 de 7, este é considerado tempestivo. Não obstante, seguindo a praxe desta JAR, o documento será analisado abaixo. Consideração do relator. Conforme relatório de vistoria da CFA, o imóvel tem sua área situada quase integralmente fora do município de Campinas. Entretanto, apesar de mencionado na manifestação 2324, 11416687, que a matrícula do imóvel deveria ser apresentada, o autuado não a anexou junto ao recurso. Por motivo de dúvidas de como se aplicar o plano de manejo da APA de Campinas nessa situação, em que a maior parte do imóvel se encontra fora do município de Campinas, esse processo foi enviado à SMJ e obteve como resposta a manifestação abaixo. No âmbito do direito registral,
A legislação é expressa quanto à forma de lidar com imóveis que transcendem os limites territoriais de uma única circunscrição. O artigo 169 da Lei 6015 de 1973, alterado pela Lei 14.382 de 22, estabelece que, em caso de imóveis situados em duas ou mais circunscrições, as matrículas deverão ser abertas em ambas as serventias de registro de imóveis. Além disso, quando o imóvel apresenta área predominante em uma circunscrição, os atos de registro e averbação relacionados ao loteamento ou desmembramento deverão ser praticados no registro de imóveis da circunscrição onde se encontra a maior parte da área do imóvel, com remissões recíprocas e averbações nos demais registros, conforme disciplinado no parágrafo 3º do referido artigo. Nesse mecanismo, busca assegurar a correta publicidade e eficiência dos registros imobiliários, respeitando o princípio da especialidade objetiva que vincula o imóvel à circunscrição em que está predominantemente localizado. Esse entendimento é coerente com a finalidade do registro público, que não apenas confere segurança jurídica às transações imobiliárias, mas também permite adequada arrecadação de emolumentos e a gestão territorial pelo ente municipal predominante. Assim, no direito registral, a localização maioritária do imóvel define qual circunscrição será a principal responsável pela matrícula e pelos registros subsequentes, ainda que outras serventias possam atuar subsidiariamente para garantir a regularidade documental. Todavia, ao se tratar de direito ambiental, o cenário é distinto e a territorialidade assume contornos mais rígidos. O princípio da autonomia municipal, consagrado no artigo 18 da Constituição Federal, assegura a cada município o poder de legislar e administrar no limite de sua competência sobre questões ambientais de seu território. No caso das unidades de conservação municipais, como a Área de Proteção Ambiental APA de Campinas, suas disposições normativas e restrições não podem, em regra, ultrapassar os limites territoriais do ente federado que a instituiu. De fato, enquanto no direito registral a necessidade de publicidade e eficiência justifica uma abordagem mais integrada entre as circunscrições, no direito ambiental a delimitação territorial é elemento essencial da competência legislativa e administrativa municipal. Isso decorre da própria lógica da gestão ambiental descentralizada, que confere aos municípios o poder de estabelecer normas ambientais em conformidade com suas especificidades territoriais, conforme exposto no artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição Federal e na Lei Complementar 140 de 2011. Exceções a essa regra podem ser observadas em unidades de conservação de caráter estadual ou federal, cuja abrangência territorial pode, por força de lei, superar os limites de um único município. Por exemplo, a Área de Proteção Ambiental APA de Cabreúva, instituída por lei estadual, contempla a gestão integrada dos territórios de diferentes municípios, mediante normas uniformes definidas pelo ente responsável. No entanto, a mesma lógica não se aplica às unidades de conservação municipais, que se limitam ao território do ente federativo que as instituiu. Portanto, no caso em análise, a aplicação do plano de manejo da APA de Campinas à porção do imóvel situado no município de Morungaba não encontra respaldo jurídico, uma vez que essa área está fora do território do ente que a instituiu, unidade de conservação. A legislação ambiental municipal de Campinas e as disposições contidas no plano de manejo devem incidir exclusivamente sobre a parcela do imóvel localizada dentro do limite territorial do município de Campinas. Esse entendimento respeita a delimitação de competências constitucionais e evita conflitos de jurisdição que poderiam comprometer a segurança jurídica e a eficácia das normas ambientais, além de preservar a autonomia do município de Morungaba para disciplinar a proteção ambiental do seu território conforme julgar mais adequado. A figura 1 mostra a propriedade e o limite da APA em 2019 e 2021, que segue o limite do município de Campinas, mostrado também na figura 2. Aí eles mostram as imagens de 2019 e 2021, respectivamente, com a sobreposição da APA de Campinas em amarelo, então aqui na porção superior, né, é a APA de Campinas,
o limite do município de Campinas, linha branca. Observe-se que a exceção do limite frontal à propriedade está situada quase integralmente fora do município de Campinas. Tem um imóvel novo aqui e provavelmente, eu não sei dizer, mas eu creio que o senhor que foi mencionado na defesa more nesse aqui da direita, né? Tem umas construções aqui à direita. Não tenho certeza também. Aí tem a outra figura. O atuado mostra a extensão do muro construído em vermelho. Eu não estou vendo nada vermelho aqui na foto. Essa aqui. Limite da propriedade, sendo em vermelho a extensão do muro construído. Tá. Ao comparar as imagens, é possível notar que o muro não se encontra totalmente na APA, tendo uma parte mais à esquerda, que segue o limite demarcado entre os municípios. De acordo com o artigo 6º da Lei Complementar número 295, de 3 de dezembro de 2020, o artigo 6º, na zona rural da APA Campinas, independentemente do zoneamento ambiental, as novas edificações para abrigar os diversos fins permitidos deverão respeitar os critérios de edificações rurais horizontais, APA, EHR-APA, definidos no artigo 2º desta lei complementar. As construções são passíveis de cercamentos defensivos no seu entorno por questões de segurança e contenção de animais domésticos, desde que não sejam interrompidos os fluxos gênicos e nem haja o cercamento das APPs, reservas legais, matas e demais elementos ambientais, conforme exposto na legislação APA Campinas. E ainda com o item 1.4 do anexo 1 da referida lei. São atividades proibidas em toda a APA: obras e ampliação de infraestrutura, murar, cercar com plantas de cunho defensivo, alambrar ou impedir de qualquer outra forma o fluxo gênico nas divisas das propriedades rurais, ou nas áreas internas e envoltórios de fragmentos florestais, APP, RL e represas. Utilização de arame farpado em APP. Fica proibida a interrupção do fluxo gênico. As estruturas existentes que impeçam esse fluxo deverão ser removidas ou readequadas. E, por fim, considerando a manifestação do jurídico que diz a legislação ambiental municipal de Campinas e as disposições contidas no plano de manejo devem incidir exclusivamente sobre a parcela do imóvel localizado dentro do limite territorial do município de Campinas, e que o muro construído se caracteriza por estrutura que interrompe o fluxo gênico na APA, sugiro o indeferimento do recurso para a parte do muro dentro da APA Campinas. Conclusão: em vista do exposto, e se assim for também a opinião do conjunto dos membros da JAR, sugiro o indeferimento do recurso. Obrigada, Glauco, pela leitura do parecer, pela relatoria. Como vota? Então, André, eu fiquei com uma certa dúvida nesse processo, porque ele fala que é proibido você erguer muro que interrompa o fluxo gênico. Eu fiquei sem entender o que seria de fato interromper o fluxo gênico, porque você construiu um muro na frente de um imóvel, com o intuito, né, que nem ele citou, o intuito de proteção e tal, mas todo o restante do perímetro desse imóvel não estivesse murado, está com cerca de arame farpado, como ele mencionou, eu não sei se isso interrompe o fluxo gênico. É isso que eu queria, eu não fiquei sem entender isso. Porque senão qualquer obstáculo que você erguer numa propriedade vai interromper o fluxo gênico. Fiquei meio na dúvida em relação a isso. Então, eu não sei como... Eu achei, assim, essa questão foi adotado um rigor muito grande em exigir que o cara faça uma demolição de um pedacinho do muro que está dentro de Campinas e o restante vai ficar, né? É uma coisa... Eu achei meio sem lógica isso. Então, eu não sei como votar. Aí eu peço orientação, porque realmente... Eu não sei se eu posso me abster por ter lido o negócio, ou se eu voto, não sei. Glauco, normalmente, quando tem muro em área de proteção, né, chancelada, protegida pelo Código Florestal,
realmente se veda muro, né? Normalmente se sugere, né, que o Código Florestal permite, eventualmente, um alambrado, com várias situações. E tem o plano de manejo da APA também, né, que veda essas possibilidades, né? Isso foi muito... Como eu participei do plano de manejo, eu estou trazendo para você o que foi discutido na época, até em termos de leitura comunitária, né? A comunidade da APA de Campinas se preocupa muito com esses muramentos, né, e determinado tipo de cercamento que vai aí atrapalhar o fluxo, né, principalmente dos animais. Mas, de qualquer maneira, eu posso deixar você votar por último, né, e ouvir os demais membros da JAR. Pedro, esse você pode votar? Não posso também, fui eu que fiz a advertência. Foi você que fez a advertência, né? Então, Pedro se abstém. Pedro, se você quiser colocar aí até para esclarecer o Glauco, aí as suas impressões, embora você não vote, acho que é válido. A gente tem adotado, conforme o plano de manejo, né, a não tolerância de muros na APA, na área rural. Porque, por mais que em alguns pontos da propriedade possa ter esse fluxo gênico, você acaba, como é que fala? Canalizando a passagem de fauna toda para um ponto só. E isso aumenta o risco, né, para a fauna. Se ela puder transitar em vários pontos, isso facilita, né, o fluxo gênico e a boa convivência da fauna. Então, aquilo que interrompe totalmente na área rural, a gente não tem permitido. Claro que esse é um caso, assim, bem peculiar, porque ele fez o muro quase que só na parte de Campinas, um pedacinho só que está na parte de Morungaba. E ele poderia ter feito todo o resto, porque afinal Morungaba não tem essa restrição. Quer dizer, eu não sei se tem essa restrição, mas eu acredito que não. E só que ele fez justo na parte de Campinas, então a gente acabou pegando, até porque a gente já pegou outros casos, né, para ser justo e equitativo com todo mundo, já que não pode mesmo. Acho que é isso que eu tenho para dizer. Obrigada, Pedro, aí pelas suas contribuições. Alexandre, como vota? Já que o entendimento é que não pode morar na APA, eu sigo a relatora. Obrigada, Alexandre, pelo seu voto. Fernando, como vota? Eu voto com o relator também. Ok. Glauco, como o Pedro não vota, ele vai ter que se abster. Eu não sei se você tem condições de votar ou se você vai querer se abster. Não, eu vou votar com o relator, mas eu continuo achando que houve, não sei, talvez um entendimento, porque apenas erguer um muro, por exemplo, um alambrado. O alambrado também vai interromper um fluxo gênico. Então, realmente, isso aí, essa parte do plano de manejo... Mas, enfim, voto... O alambrado também é vedado, tá? O alambrado também é vedado. O que é permitido é a cerca com espaçamento. É verdade. Obrigada, Pedro, pela lembrança. Tem que ter um espaçamento adequado, né, para a passagem dos animais, verdade. O Código Florestal permite alambrado, mas o plano de manejo é mais restritivo, né, Pedro? O Glauco, de qualquer maneira, você sabe que o plano de manejo da APA, ele traz muitas restrições, né? Muitas restrições, eu entendo aí o seu posicionamento, né? Mas, por exemplo, passagem de... Como é que é o nome de estação de eletrificação? Também não é possível passar na APA mais, né? Tem uma proibição aí total nesse ponto. Quer dizer, o plano de manejo ele acaba seguindo uma leitura técnica, mas também uma leitura comunitária, que é o que a população lá nos exige, né? A população da APA de Campinas nos exige. E acaba tendo aí, de fato, uma restrição muito maior do Código Florestal e muito maior do licenciamento, de todos esses parâmetros. De fato, é um olhar do território que não é só uma leitura técnica, que você está fazendo uma leitura técnica, né? Mas tem a comunidade também que traz as suas preocupações
e a gente acaba, dentro desse casamento de leitura técnica e leitura comunitária, trazendo mais restrições para o plano de manejo. Só uma observação, porque eu tenho participado aí dos planos e a gente entende mesmo que, se fosse pensar só sobre o viés técnico, né, seria até eventualmente possível, né, poderia se verificar a possibilidade, mas o plano de manejo ele é tido como legislação, né, ele tem status de legislação, então a gente segue aí esse ponto. Então, se você vota com a relatora, senão eu ia ter que votar como presidente, por isso que eu estou perguntando. Se você vota com a relatora, não vai ter necessidade do meu voto. Então, eu agradeço aí, viu, Glauco, o esforço, né, de ter substituído a Lívia na relatoria. Muito obrigada pelas suas considerações também. Agora é o último processo, né, agora, de fato, é da relatoria do Pedro. Então, Pedro, por favor. Obrigada. Tá tudo certo, gente. Então, Ô Pedro, desculpa, só antes de você começar, eu queria te agradecer aí por ter colocado os meus pareceres na tela aí, tá? Valeu, obrigadão mesmo. tá. Imagina, dispõe. Bom, esse aqui, então, é o caso, é o processo administrativo PMC 2022-000-55078, da GZT Empreendimentos Imobiliários. O parecer opinativo número 5 de 2025 da JAR. Introdução. Este parecer opinativo foi elaborado em atenção ao despacho número tal, no intuito de analisar o recurso apresentado por GZT Empreendimentos Imobiliários, SP-LTDA. O recurso impugna os autos de infração e imposição de penalidades de multa, AIPM, número 119 de 2022 e 45 de 2024, lavrados respectivamente em 15 de dezembro de 2022 e 11 de junho de 2024, que reprimiram as condutas de executar obra de infraestrutura e realizar movimentação de terra sem as devidas autorizações ambientais. Histórico. Segue agora a síntese dos principais eventos deste processo. Em 5 de julho de 2022, a fiscalização ambiental diligenciou a gleba da recorrente e notou obras de drenagem, ligando o sistema da rodovia dos Bandeirantes ao córrego dentro da propriedade, atingindo área de preservação permanente. Em 19 de julho de 2022, o Departamento de Licenciamento Ambiental informa a inexistência de autorização ambiental para a obra flagrada pela fiscalização ambiental. Em 10 de agosto do mesmo ano, a Secretaria Municipal de Infraestrutura afirma desconhecer projetos de drenagem para a área em questão. Em 28 de setembro de 2022, a Secretaria de Urbanismo informa que também está monitorando a área e que instauraria processo de responsabilização urbanística caso notasse início de parcelamento irregular da gleba, situação que se confirmou mais adiante e resultou em sanções à recorrente. E aqui tem o número de processo de responsabilização urbanística. Em 15 de dezembro de 2022, foi lavrado o AIPM 119 de 2022, hora debatido, e em 16 de 12 de 2022 houve sua publicação na imprensa oficial do município. Em 8, 22 e 31 de março, e também em 19 de junho e 3 de agosto de 2023, a recorrente solicitou vistas do processo. Em 8 de março e 3 e 8 de agosto de 2023, foi disponibilizada a vistas à recorrente. Em 4 de setembro de 2023, o processo é remetido à Junta Administrativa de Valoração Ambiental, JAVA. Em 22 de setembro, a JAVA nota, por sensoriamento remoto, que houve larga movimentação de terra no terreno da recorrente e chama a atenção para o fato da CEMURB ter iniciado o policiamento administrativo urbanístico em desfavor da recorrente. Em 6 de dezembro de 2023, realiza-se a estimativa técnica do volume de terra movimentado pela recorrente e o posiciona em relação aos elementos ambientais presentes na gleba. Em 6 de março de 2024, a recorrente solicita novamente vistas ao processo. Em 12 de março de 2024, a fiscalização ambiental certifica que já havia disponibilizado acesso ao processo à recorrente desde 8 de março de 2023, pelo prazo de 1 ano. Em 11 de junho de 2024, foi lavrado o AIPM 42 de 2024, aqui impugnado. Em 18 de junho de 2024, houve publicação do referido auto. Em 15 de julho, a recorrente interpôs o recurso aqui analisado. E em 6 de janeiro de 2025, o recurso foi distribuído à relatoria para parecer.
dos autos de infração e imposição de penalidade de multa. Do AIPM 119 de 2022. Descrição da infração. Executar obra de infraestrutura sem as devidas licenças ambientais emitidas pela Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em imóvel situado à estrada da Colina Verde, margens da rodovia Bandeirantes. Enquadramento. Artigo 4º, inciso 4 da Lei Municipal 49 de 2013. Teve um erro de digitação aqui. E artigo 23, parágrafo 2º, inciso 1 da Lei Complementar Municipal 326 de 2021. Pena combinada, 21.657,26 unidades fiscais, e a justificativa da penalidade está completa nesse despacho. O AIPM 42 de 2024 tem a seguinte descrição: realizar movimentação de 45 mil metros cúbicos de terra sem possuir autorização expedida pela Secretaria Municipal do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade do imóvel situado à estrada Colina Verde, margens da rodovia dos Bandeirantes. O enquadramento é o artigo 5º da Lei Complementar número 49 de 2013, e a pena combinada foi multa no valor de 56.250 unidades fiscais. Da análise da defesa. Da admissibilidade do recurso. Verifica-se que a legitimidade do peticionante, Dr. Tiago Fernando Ramos de Oliveira Martins, procurador devidamente constituído. No que diz respeito à tempestividade, vê-se que o AIPM 112 de 2022 foi publicado no Diário Oficial do Município em 16 de dezembro de 2022 e que os autos foram disponibilizados à recorrente em 8 de março de 2022. Acho que aqui é 2023, na verdade. Havendo passado mais de 20 dias corridos entre as datas de ciência e interposição da defesa, conclui-se que o recurso é intempestivo nos termos do artigo 8º do Decreto Municipal número 19.575 de 2017. Já a impugnação ao AIPM número 42 de 2024, por outro lado, é tempestivo, posto que o auto foi publicado em 18 de junho de 2024 e recebido pela recorrente em 25 de junho do mesmo ano, conforme o aviso de recebimento juntado. E o recurso foi juntado em 15 de julho de 2024. Ante o exposto, sugerimos desde logo o não conhecimento do recurso em relação ao AIPM 112 de 2022, por intempestividade. Esse é mais um caso em que a pessoa, mediante um recurso, impugna 2 autos de infração diferentes. Então, em relação ao de 2022, eu entendo ser intempestivo. Mas eu vou analisar o mérito tanto das alegações em relação a esse auto de infração, quanto ao outro, que é tempestivo. Alegações da defesa. A defesa inicia argumentando que buscou acesso aos autos sem sucesso, até que após longos 5 meses de espera, em 8 de agosto de 2023, os autos foram liberados para acesso. Aqui se segue uma larga arguição de cerceamento de defesa, trazendo imagens de requerimentos de acesso aos autos que formulou ao longo do tempo. Na sequência, pugna pela impossibilidade de utilizar imagens de satélite para caracterização de infrações ambientais, que deveriam ser descritas a partir de vistorias em loco. Afirma também que no software Google Earth, as imagens obtidas não dispõem de georreferenciamento, podendo conter erros geométricos que não correspondem à realidade geográfica, e que as imagens desse software não são em tempo real. Na verdade, o que temos é um mosaico de imagens de datas diferentes, o que gera uma imprecisão muito grande. Em outras palavras, a plataforma realiza a junção de diversas fontes de imagens, o que por si só pode gerar uma variabilidade tanto na precisão locacional quanto na resolução espacial, o que sustenta arguições de nulidade dos autos de infração impugnados. Neste ponto, junta imagens do referido software dos anos de 2022, 2023 e 2024, e passa a argumentar que a partir delas é possível notar a ausência de infrações. O que vemos aqui na imagem 1, a área está coberta por mato, e na imagem 2, esta vegetação não está mais presente, o que não significa que houve alguma intervenção antrópica. Termina sua reflexão das imagens de satélite dizendo que não alterou a área de preservação permanente e que a análise das fotos aéreas demonstra que a gleba atualmente está mais conservada e que não há indícios de movimentação de terra no local, sustentando, a partir daí, que houve condenação sem provas. Discute, em seguida, a exatidão do volume de terra movimentado apurado pela fiscalização ambiental, valendo-se dos mesmos argumentos com os quais sustenta a inexistência de movimentação de terra. E arremata com considerações sobre a responsabilidade ambiental administrativa, que seria de natureza subjetiva e que, portanto, precisaria de confirmação da conduta ilícita e que, na situação aqui debatida, atribui-se ao autor responsabilidade por suposto dano ambiental apenas por este ser proprietário da área, o que, como verificamos, não é condição suficiente para a responsabilização na esfera administrativa.
Aqui copiei alguns trechos das alegações da defesa, que podem ser consultados na íntegra do recurso, que está nesse documento aqui. Pedidos da defesa. Solicita o conhecimento da defesa, bem como seu deferimento integral para reconhecer a nulidade dos AIPM 119 de 2022 e 45 de 2024. Aqui acho que houve um erro de digitação, ele devia estar se referindo ao AIPM de número 42, não 45. Em especial pela falha procedimental quanto à ausência de vistoria e relatório técnico. Considerações do relator. Destaca-se, em primeiro lugar, que a recorrente teve, desde 8 de março de 2023, acesso pleno aos autos do processo, como se vê pelo registro de disponibilizações de acesso externo. Aqui tem uma lista de todas as disponibilizações que foram feitas, desde 8 de março até a última em 22 de janeiro de 2025. O acesso foi renovado diversas vezes, estando habilitado a um dos procuradores da recorrente até início de 2026, de modo que a alegação de cerceamento de defesa não tem qualquer respaldo. A impossibilidade de utilizar imagens de satélite para caracterização de infrações ambientais é uma tese absolutamente insustentável nos tempos atuais. Desde o lançamento do primeiro satélite nos anos 50 do século passado, essa tecnologia revolucionou o conhecimento humano em vários âmbitos, como na aviação, engenharia e também nas ciências ambientais. Argumentar pela inviabilidade do controle ambiental a partir do sensoriamento remoto, exigindo sempre vistoria a todos os locais e medição com ferramentas manuais, equivaleria a exigir dos profissionais do direito a redação de suas peças a punho, papel e caneta, ou impedir o uso de equipamentos de navegação por pilotos de aeronaves. As tecnologias têm precisão suficiente para testar a presença de dano ambiental e de estimar sua dimensão. Naturalmente, as vistorias não são de todo imprescindíveis, tanto é que, no caso presente, foram feitas 2 diligências ao imóvel, a primeira em 5 de julho de 2022 e a segunda em 6 de junho de 2024. Nessa última, embora o agente não tenha conseguido adentrar no imóvel, conseguiu visualizar a situação pelo lado de fora, juntando diversas fotos, o que afasta qualquer nulidade por falta de caracterização da infração ambiental. As imprecisões que a recorrente alega existirem no software Google Earth não fazem sentido técnico, pois se trata de um excelente e reconhecido programa de imagens georreferenciadas. As fotos não são efetivamente em tempo real, mas são de grande precisão e trazem as datas em que foram coletadas, podendo o usuário navegar por diversos períodos, como fez a própria recorrente ao trazer retratos do ano de 2022, 2023 e 2024. Embora a recorrente afirme que as imagens de satélite não correspondam à realidade de sua gleba, também não trouxe imagens colhidas em loco para sustentar sua argumentação. A fiscalização ambiental, contudo, fez diversos registros que, somados às ferramentas de sensoriamento remoto, demonstram que a movimentação de terra realizada pela recorrente está fora de curva. A argumentação de que as intervenções não atingiram a área de preservação permanente de seu imóvel também não condiz com o apurado pela fiscalização ambiental, seja em loco, seja na projeção dos mapeamentos municipais em imagens de satélite. A APP presente na propriedade da recorrente já está degradada, situação inclusive mapeada, conforme mapas juntados no relatório de vistoria que deu origem às penalidades. E a recorrente não tem trabalhado em sua recomposição. Quando realizou as movimentações de terra, outra vez atingiu a faixa ambientalmente protegida, que deveria estar permanentemente preservada no raio de 50 metros ao redor da nascente, como determina o artigo 4, inciso 4 do Código Florestal.